Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô inquieto. Eu tô aqui que se eu pudesse dar uma estrelinha aqui em cima, eu dava. Pensando na inquietação que esse tema me traz, né? E é aquele negócio, quando a gente tem a boca grande, a gente tem que participar, né? Quando a gente dá a ideia, pode vir que ela faz igual um bumerangue, ela volta para você. Mas aí eu fico contente de poder participar e, na verdade, quando a gente sugere esse tipo de coisa, é mais um compartilhar daquilo que está dentro do meu próprio coração e que é um drama e um dilema para mim também. Então quem vai falar com vocês aqui é a palavra de Deus. E quem vai ouvir e se inquietar junto comigo, espero que sejam cada um de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu equipamento. O pessoal lá atrás já está no ponto. 2, 1, foi. Aí, valeu. Então olha lá. Pais e filhos, tempos difíceis, valores que permanecem. Com um título desse tamanho, tem que respirar um pouquinho antes de ler, né? Até o final de ler, você tem que... Aí depois você segue. Mas vamos lá. O texto de hoje é esse. Josué, capítulo 24, de 1 a 28. Daniel, você vai passar por 28 versículos, um capítulo gigante, nesses praticamente aqui meia hora. Olha, eu confesso que eu vou tentar, eu juro. Mas, se eu não conseguir, você já sabe qual é a sua lição de casa. Tá bom? Esse capítulo aí está na sua. Então vamos lá. Eu dei esse tema para a mensagem, mais influenciadores e menos influenciáveis. Nós vamos entender por quê. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no texto aí. Eu queria abrir com algumas considerações. Olha lá. Primeira coisa é que a família, não sei se vocês concordam, que a família é o ambiente das primeiras influências. Falei bobagem aqui? Não, né? Acho que cada um de nós pode remeter... Aqui eu não estou fazendo juízo se a sua influência foi a melhor ou a pior. Mas eu estou apenas qualificando, dizendo assim, sim, em casa, a partir da minha casa, com certeza eu tive minhas primeiras influências. Seguido disso, o lar pode proporcionar as influências mais marcantes na vida. Tudo certo até aqui? Dá para prosseguir daqui para frente? Então estamos aqui conscientes de que o lar é um centro de influências. Sejam elas as melhores ou as piores. Certamente o lar está para cada um de nós como um lugar onde de fato nós fomos influenciados. As nossas famílias causaram um impacto em nós. Elas nos influenciaram e muito provavelmente continuarão influenciando, se é que ainda não influenciam, como acontece comigo até hoje também. Olha lá, mas, olha lá, a família não está sozinha nessa tarefa de influenciar a nova geração. Se você é pai como eu acho que você já também está nessa vibe aí. Consegue identificar que você não está sozinho nessa. Quem dera, talvez tenha pai aqui que fala assim, puxa, quem dera eu fosse a única influência na vida dos meus filhos. E a gente vai percebendo, né, e aqui eu vou colocando algumas coisas a mais aqui, cada vez mais outros influencers participam na vida dos seus filhos. Né? Olha lá, tem uma galera ali que já se antecipou, isso que é legal, o pessoal está ligado. Cada vez mais cedo, cada vez mais dentro da sua casa. Antes, a influência dentro da sua casa era sua. Mas se você estiver ligado no que está acontecendo na sua vida, na sua casa, ao seu redor, você vai perceber que cada vez mais cedo, esses outros influenciadores entram na sua casa. E eles não entram dizendo assim, olá, boa noite, o senhor é o dono da casa? A senhora é a dona da casa? Com licença, estou entrando. Não, eles entram sem bater na porta, sem pedir sua licença, eles entram, ponto, acabou, falei. Né? Então, tem mais. Eles entram em múltiplas telas e na palma da mão do seu filho. Tá certo? Eu tenho certeza que talvez nem todas as casas aqui tenham Bíblias, uma por cabeça. Mas eu tenho a máxima certeza que todo mundo tem uma bagaça dessa aqui, Né? Essa bagaça aqui, você tem aí, Confessa. Aí, É isso aí, Essa é a real, gente. Essa é a real. Eu não estou aqui para falar de comercial de margarina. Estou aqui para falar daquilo que nós vivemos.
E nós temos esse tipo de influência. A influência hoje chega em múltiplas telas e está na palma da mão do seu filho. Tá certo? Então vamos lá. Diante disso, essa questão de influenciar, eu sempre trato nessa perspectiva, de que influenciar é uma via de mão dupla. Influenciar nunca é numa direção só. Você influencia e recebe influência. Você é influenciador e é também influenciável. Tá certo? E isso também, ó, é uma marca daquilo que nos caracteriza como seres humanos. Nós vivemos em sociedade. E por vivermos em sociedade, é isso aí. Eu influencio e sou influenciado. A questão é a proporção disso aí. É o quanto isso está em equilíbrio, ou pior, num desequilíbrio para que lado? Influenciar ou sendo influenciado? Segura aí que tem mais. Olha lá. Nos nossos dias, o que envolve ser um influenciador? O pessoal até falou já de YouTube e tal. Foi nessa referência que eu fui. Olha lá. Quantas pessoas alcança? Repare que quantidade para um influenciador faz toda a diferença. Inclusive, ele só é considerado um influenciador se ele tem esse público cativo diante de si. Tá certo? Outra coisa a mais. Que interesse ele consegue despertar? Porque para você ter uma audiência, você tem que despertar interesses. Tá certo? Então, isso caracteriza um influencer do nosso tempo. E por quanto tempo ele mantém esse interesse? Porque isso vai alimentar essa teia de influência. A influência não acontece só, como eu falei, numa via. Ela acontece multivias e de um para muitos. Ou melhor, de muitos para muitos. Tá certo? E olha lá. E que visão de mundo e de vida esse influenciador inspira? É isso que vai fazer o camarada se reunir e ir atrás daqueles A, B ou C. Beleza? Olha lá. Essa semana aí, 25 anos, né? 25 anos já. Eu quase tomei um susto. Estava sentado em casa, olhei para a tela e falei, cara, 25 anos. Eu lembro disso. Talvez alguns mais novinhos. Alguns mais novinhos, eles nem lembram de quem foi esse cara. Mas o que foi interessante na matéria, em todas as matérias que eu vi na TV e até na internet a respeito do Ayrton Senna, é curioso que gente que tem menos de 25 anos e sabe quem esse cara é. E é mais curioso ainda que, apesar da sua morte, a irmã, a família, eles têm lá o Instituto Ayrton Senna, lá na Zona Norte, e ele consegue, esse nome consegue repercutir uma influência na nossa cidade, no nosso país, e por que não dizer, para fora dele também. Ok? Opa! Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Dá uma ligada aí. Voltamos? Obrigado. Eles até me avisaram, mas eu que vacilei. Desculpa, Marcelo. Mas a questão toda, gente, é que... Voltando lá? Isso. A gente também tem outras questões. Veja só. YouTube... A cada minuto são geradas 500 novas horas de conteúdo. Você ouviu certo? A cada 1 minuto, 500 novas horas de conteúdo. Mundo. E o Brasil, olha lá, o Brasil só perde para os Estados Unidos em tempo de visualização de vídeos online. Nós temos que ser top em alguma coisa, né? Nesse caso, tá claro isso aí, né? Olha lá, isso aí, ó, dados do próprio Google, né, e divulgados pela Folha de São Paulo aí, bem recentes, dados de 2018. Preciso falar quem é esse cara aí? Não, né? Você sabe quem é, né? O mais conhecido mundialmente como CR7, né? Então, esse cara aí tá nos tops do Twitter. Number 1, o influenciador número 1. E não é esse ano. Foi o ano passado, o outro ano. Tem 3 anos que esse cara é o the first, né? O primeirão como influenciador. Seguidores de todas as galáxias. E esse aí? Olha lá, tá vendo? Eu não preciso fazer força, né? Esse cara aí, ó, YouTube. Se você, pai, não conhece, pergunte para o seu filho mais próximo. Ele conhece. E esse aqui?
Né? Né? Então tá bom. Na lista dos 100 canais, olha lá, gente. Na lista dos 100 canais mais influentes do mundo, 24 são brasileiros. É pouco? Dá para concorrer com 500 horas de conteúdo por minuto? Dá para concorrer com caras que têm milhões de seguidores? Um cara que nunca pisou na porta da sua casa, mas seu filho conhece, sabe quem ele é, o que ele faz e o que ele fala. Ok? Né? E a gente também, eu também sei. E aí, ó, tem mais. Dá para concorrer com tudo isso daí? De influência? Hoje você tem a influência chegando e partindo com a velocidade de um dedo. Né? Você recebe informação e trafega informação na velocidade do que o seu Wi-Fi conseguir transmitir. Esse é o seu único limite e a morte para muita gente é a ausência de Wi-Fi, não é de ar para respirar. Tá certo? Então, tá aí, ó. Mas vamos lá. Pergunta. Você, pai e filho. Por que pai e filho? Esse é o nome da série. A pergunta é, você é mais influenciador ou mais influenciável? Como é que você lida com isso? Diante dos fatos, diante da realidade, desse choque de realidade que a gente traz aqui. É a pergunta que a gente precisa responder, que eu preciso responder, diante dessa realidade, desse contexto. E a gente vai chegar lá em Josué 24 para ver como é que isso se resolve lá. Sem Wi-Fi, sem celular, sem um monte de coisa. Mas vamos lá. Tem um pensador que eu venho acompanhando há algum tempo, brasileiro, graças a Deus, porque a gente fala na mesma língua e eu posso mandar um e-mail para ele. Olha só que legal. E eu tenho feito isso ao longo de quase 20 anos. Depois que eu vi a primeira palestra dele, eu não larguei mais do pé desse cara. Eu sou igual o chulé. Grudei lá. Não saio. Pode vir. Não sai. E esse camarada, o Rubem Amorese, ele escreveu um livro chamado Icabod. Alguns que já estiveram aqui no Portal Liderança me viram falar um pouco mais longamente. E eu só clipei umas partes do que eu já falei num curso aqui, porque eu acho importante para a gente entender e fechar um conceito sobre essa questão da influência, de sermos influenciadores e de percebermos a nossa característica como seres influenciáveis diante dessa realidade, dessa sociedade, como ela existe e acontece nos nossos dias. Beleza? Então ele diz, a toda sociedade corresponde uma consciência. Essa consciência é uma maneira de ser, de pensar e de projetar a si mesmo para a sua vida. Tá? Quando se fala de consciência aqui, não se pensa numa entidade assim, quase etérea, fantasmagórica. Não, é uma projeção, é uma maneira que se pensa do que se é, do que se gostaria de ser e da maneira como aquilo conduz o que você faz. Portanto, uma influência. Ok? Toda a sociedade é movida por influências. E ele, de forma genérica, ele aborda essa consciência do nosso tempo em 3 pilares, vamos assim dizer, e eu vou ser bem rápido aqui. Ó. A primeira delas é a pluralização. E a pluralização pode ser caracterizada como o império da diversidade. Aí você fala, como assim, Daniel? Assim, ó. Tudo é uma opção. Tudo é uma opção. Você pode escolher a respeito de tudo. Você pode se despregar. A ideia é que você seja infiel no melhor de todos os sentidos aqui, para você experimentar tudo que está à sua disposição. Como é que eu vou provar as opções que existem se eu me fidelizar, me grudar com alguma coisa? Eu preciso ser leve, solto, para ser parte dessa consciência, dessa sociedade que nós vivemos. E, lógico, é movida pela experiência. Experimente de tudo, em todos os sentidos, em todos os campos. Seja de igreja, seja de marido e mulher, seja na relação com o emprego, até com o seu gênero. Experimente. Seja despregado de tudo isso. E isso é parte da consciência da nossa sociedade. Ter essa mente aberta, ser volúvel. Não se prender a nada. Isso é um dos tripés. E aí,
um símbolo para isso é o supermercado, né? Uma sociedade supermercado, onde você escolhe tudo. Você passa na prateleira e você vai puxando aquilo que é mais coloridinho, é mais gostoso, é mais charmoso, te chama a atenção. Ah, você pegou um produto, não gostou, você volta ele para a prateleira, pega outro, compra um produto menor, pequenininho, que ele acaba logo, você compra o próximo e vai experimentando e assim você vai. A nossa sociedade está baseada nisso. O outro é a privatização. E ele se liga ao primeiro pelo aspecto de que é o império de tudo o que me dá prazer. Tudo que me dá prazer. Claro, se eu tenho opções e eu quero me satisfazer com o máximo delas, eu tenho que ter um critério para experimentar disso tudo. E qual é o critério? Olha lá. É porque eu gosto. Tá certo? Nenhuma coisa é melhor essencialmente que outra. É porque eu gosto. Como assim, Daniel? As minhas decisões são individualizadas e exclusivas. Ninguém se mete nas minhas decisões, nos meus critérios. Os meus critérios são meus. Eu crio o meu perfil. Né? Você vai numa casa, o cara tem lá a assinatura do Netflix, você liga a televisão, você tem que ver qual que é o usuário, porque cada um tem um setup ali, né? Dos seus gostos. E ninguém se mete no gosto de ninguém. Né? Antes da minha casa tinha uma televisão só, não tinha controle remoto, e se meu pai estivesse na sala, já sabia quem era, de quem que era o... Né? E não tem conversa. Sinal de televisão no meu quarto, minha. Né? Esse setup é coisa do nosso tempo. E é nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu não vivo mais no tempo do meu pai. Tá certo? E eu faço essas decisões. A minha experiência está acima do que se pode qualificar a verdade. A verdade não é a mesma para nós dois. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. E ela é o meu parâmetro para tomar as minhas decisões e fazer as minhas opções na vida. Na minha vida, na vida da nova geração. Tá? Sempre que eu estou falando aqui, estou olhando para os dois lados, tá, gente? Não estou fazendo um corte só como se fosse do futuro, do filho que você ainda não teve. Eu estou falando da real para a nossa geração e para aquilo que se projeta adiante. Tá certo? O que mais? A sensação em lugar da razão. É verdade? Não, mas eu sinto. E está valendo. O sentimento está acima de qualquer julgamento. Não é se aquilo faz sentido. Não, é se me fez bem. Eu me senti bem lá. Eu me senti gostosinho. É quentinho. Né? Então, lógico, ninguém é sádico de procurar uma coisa que vai sofrer, mas percebe para onde isso nos encaminha? Olha lá. E se alguém vier dar opinião na minha opção, eu falo, peraí, dá licença. É a minha opção. Dá licença. Eu gosto de fazer assim. Dá licença. E assim eu vou dando licença para todo mundo e crio o meu mundinho e as minhas decisões para experimentar de tudo o que está aí. A pluralização é o império da diversidade. A privatização é aquilo que me dá prazer. Eu vivo para me fazer feliz. Percebe? Então olha lá. Lembra dessa propaganda? Ela ficou um bom tempo. Né? E ela foi fazendo trocadilhos com a palavra fazer feliz. Fazer feliz. E essa acho que foi uma das últimas que eu vi. Você faz o que te faz feliz? Essa é a sociedade do dá licença. E os caras já pegaram isso e falaram, cara, eu preciso trazer gente feliz aqui para dentro. Olha só que mote. Isso aqui devia ser o mote da igreja, cara. Num certo sentido. Não dessa felicidade efêmera, baseado só no que eu posso comprar, no que eu posso adquirir, mas uma felicidade associada ao que o Evangelho é, ao que Jesus faz e a repercussão dessa ação de Deus na vida de pessoas reunidas em comunidade. Isso deveria caracterizar uma vida feliz e uma comunidade feliz. Quer ser feliz? Vem para cá. Certo? Mas não. Tá aí. E, por último, mas não menos importante, a secularização, que é o tempo das indiferenças. O que quer dizer isso, Daniel? Isso aí mesmo. Cada um no seu quadrado. Se a verdade não é a mesma para nós dois, se as minhas decisões eu tomo cada vez mais com critérios exclusivos e meus,
É aquilo que me faz feliz, que é o que importa. Então, amigo, cada um no seu quadrado. Vai ser feliz da sua maneira que eu vou ser da minha. Tudo se relativiza, nada mais é absoluto. A tirania do informal. Tudo tem que ser informal, nada de convenções, nada de comprometimentos, nada que nos junte. Eu não tenho mais comunhão com você, eu tenho comunhão com você se naquele horário não tiver nada para fazer e não for passar a minha série favorita. Né? Porque estar com você cansa, cara. Ouvir sua conversinha fiada cansa. Eu fico aqui no Netflix, frito uma pipoca no micro-ondas e eu estou super feliz e vamos, a vida segue, tá tudo certo. Tá bom para você? Então tá ótimo para mim. Olha lá, relações líquidas, né? A gente não tem mais contato com as pessoas, a gente tem experimentações com as pessoas, a gente chega às pessoas para extrair delas, nós somos verdadeiros drenos emocionais, relacionais. E até a própria espiritualidade é espiritualizada. O que eu quero dizer com isso? Agora nós temos um Deus tunado. Né? O Deus da Bíblia não serve mais. Eu quero um Deus tunado, um Deus que seja mais a minha cara, o meu estilão. Né? Se eu sou um cara mais descolado, eu quero um Deus que fala mais a minha linguagem. Se eu sou do cara da toga, do negócio, todo bonitão, formal. Ué, você pode ter o Deus do seu jeito. E eu posso chamar de Deus qualquer coisa que eu quiser. Porque afinal de contas é assim que eu faço a minha conexão com Deus. Tá certo? Não há mais verdades. Tudo vale. Essa é a sociedade que nos influencia. E é a sociedade a qual nós somos chamados a sermos influenciadores. Não dá para negar essas realidades. Ou eu pintei aqui um mundo de Alice? Hã? É isso que nós estamos vivendo? Eu estou falando realidades ou estou viajando aqui bonito? Então vamos lá. E o símbolo para essa sociedade é a jaula. Né? Cada um na sua jaula. E ó, o seu pet junto, por favor, tá? Entendeu? Mas o outro símbolo da jaula é esse aqui, ó. Eu chamo do pescocinho quebrado, né? Ó. Né? Eu vou pagar a minha profissão, falei isso já há uns 5 anos, acho que se eu tivesse feito eu não estaria desempregado que nem eu estou hoje. Se eu tivesse feito há 5 anos atrás, se tivesse feito o que eu prometi há 5 anos atrás, teria clientes, inclusive entre vocês aqui, para tratar, sabe do que? Ó? De uma dorzinha que vai dando aqui, ó. Nessa região aqui, ó, e que vai aumentar exponencialmente nos próximos anos, principalmente nas populações mais jovens. Então eu vou largar disso e vou começar a fazer medicina já, que há 5 anos eu vou estar rico. Tomara que não. Mas vamos lá. Beleza. Josué, capítulo 24, é um livro que Josué narra toda a trajetória de uma transição de liderança. Sai Moisés de cena, entra Josué. Eu não vou ficar aqui na bibliografia de Josué, que daria um outro tempo. Quem estiver participando no PG essa semana, tem lá uma propostinha para vocês cavarem um pouquinho mais fundo aí. Mas Josué narra a transição de um povo que vinha caminhando no deserto, depois de 40 anos, andando com Deus, caminhando com Deus, e agora esse povo tem uma nova liderança que o vai fazer entrar na terra da promessa. E o livro de Josué inteirinho vai ser na narrativa do que acontece. Da ação de Deus na vida do seu líder e da ação de Deus a partir do líder também na vida desse povo. E aí chega um momento em que as batalhas são vencidas, todos ali estão experimentando a ação de Deus de A a Z dentro daquela realidade. Eles são um povo que foi retirado da terra do Egito, estão entrando numa terra que tem várias populações, todas elas numa característica que não se alinham com Deus. E chega o final do livro, Josué reúne os líderes, chama o povo para falar, vem cá, vamos ter uma conversa nós aqui. Chega aí. E lá nessa conversa, ele retoma alguns temas preciosos a esse povo, como por exemplo, Israel foi um povo resgatado da escravidão para se tornarem herdeiros de uma promessa. Chamados para ser um povo santo numa terra com desafios culturais. Eles não estavam entrando só numa terra nova, para viver de uma maneira, numa economia diferente. Eles estavam entrando numa terra nova que tinha desafios de nível cultural, um jeito de ser, uma consciência diferente, um povo que tinha uma relação às avessas com Deus. E eles estavam sendo desafiados a ser um povo santo
numa terra a quem Deus expulsou os inimigos para eles entrarem e tomarem posse, porque tinha sido prometido lá atrás a Abraão. Que mais? Havia benefícios nessa terra providenciados pelo Senhor, mas também havia dificuldades a serem enfrentadas nessa terra da promessa. Nem tudo era leite e mel em Canaã. Tinha cananeu, tinha jebuseu, tinha outros zeus lá que você pode escolher um para você e chamar de seu. Mas o que eu quero dizer é que toda essa geração que entrou na Terra Prometida, eles experimentaram um caminhar com o Senhor. E estavam lá para aprender a viver numa terra boa, porém cheia de coisas novas, cheia de situações desconhecidas, as quais eles precisariam enfrentar. E Josué vai relembrando isso aí. Nesses primeiros 14 versículos de Josué 24, Josué chama o povo e fala assim, ó, vem cá, deixa eu contar uma história para vocês. Vamos botar a mãozinha na nossa consciência aqui e vamos relembrar o que Deus fez na nossa história, com o nosso povo. E se nós chegamos até aqui, eu queria lembrar de que o desafio não terminou. Eu não estou contando historinha para vocês como quem quer passar um tempo e só lembrar das coisas boas. Eu quero trazer a história diante dos nossos olhos no presente para que a gente comece a ganhar uma perspectiva sobre o que Deus quer para nós no futuro. E o pessoal aí do berçário, dá uma corrida lá, por favor. E curiosamente, Josué traz aquele povo para perto, e num momento bem climático, e aí eu vou pedir que você leia e abra comigo aí, Josué capítulo 24, e o versículo 15, que talvez seja o versículo que marque essa trajetória toda aí, dessa conversa que Josué teve. Aliás, eu vou ler o 14 também. Ele diz assim, portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Aí ele vem. Mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses dos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Ele pergunta. E ele lacra aqui no final. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Aí você fala, Daniel, mas o que isso tem a ver com a nossa realidade? Lembra que eu falei que a gente tem um ambiente, uma sociedade marcada pelo aquele tripé, né? A pluralização, a privatização e a secularização. Tudo isso molda a nossa vida e a vida da nova geração. E numa escala cada vez mais profunda nisso. Se você consegue perceber isso na sua vida, ou ao redor de você, dentro da sua casa, você já está envolvido nesse ambiente. Não adianta falar assim, ah não, comigo não pega. Isso está lá, já existe. É o sistema operacional onde você opera, você vive. Tá certo? Josué também estava diante de uma terra que mana leite e mel. Em nenhum momento aqui eu estou chamando a tecnologia, chamando o YouTube de capeta, tá, gente? Há uma tendência, às vezes, no nosso coração de pegar tudo quanto é tecnologia, só porque ela é nova, só porque ela é influenciadora, a gente colocar tudo numa caixinha e falar, isso aqui, né, é endereçado para o senhor Satanás. Né? Nós precisamos olhar para essas questões e falar, peraí, nós vivemos num ambiente de alta tecnologia, temos a tecnologia na ponta da nossa mão, ela faz parte do nosso modo de vida. Tá certo? Mas a questão é como ser influenciador e não apenas influenciável. E é isso que está aqui. Josué com o povo na terra, cada um já no seu território, eles prontinhos para assumir a vida dali para frente, venceram as batalhas, lembraram da história de que saíram do Egito e estão numa nova realidade de vida, e agora eles estão também diante de uma situação em que vão ter que trafegar com essa
sociedade ainda lá dos povos que sobraram na terra. E nós não temos que eliminar ninguém. Deus não nos deu a missão de desembainhar uma espada e matar todo o cananeu que passar pela nossa frente. Deus nos deu a missão de sermos influenciadores na nossa geração. Essa é a diferença. Não temos que matar ninguém, nós temos que tirar alguém da morte. Assim como nós também fomos retirados. Tá certo? Quem conhece a Jesus tem sua vida transplantada de um reino de trevas e de morte para um reino de vida e luz, de relação com Deus. E a gente precisa fazer diferença na nossa geração, na nossa cultura, levando essa influência, essa boa influência, para outras pessoas também. Ok? Então, esse é o desafio. Né? O Senhor versus os ídolos da terra. A nação santa numa cultura que foi reprovada pelo Senhor. Mas tá bom, tá aí o texto que nós já lemos, e eu vou seguindo aqui. O que a gente faz para ser mais influenciador e menos influenciável? O que precisa acontecer? Eu quero olhar para Josué 24:15 e lembrar que ele colocou uma situação e se posicionou. E a primeira coisa, são 3 Ds, 3 verbos de ação, que são necessários a mim e a você. E quando eu falo a mim e a você, eu falo como pai e a você que é filho também. Se você está aqui nesse salão, é porque você tem minimamente 2 coisas estão acontecendo. Ou você não ficou lá na sala por razões suas, mas se você está aqui e está me ouvindo, você também é parte de uma geração mais nova do que a minha, mas que também foi dada a tarefa de ser um influenciador. Então você está no mesmo jogo com a gente. Vocês não são a igreja do futuro, vocês são a igreja de hoje. Então vocês também são influenciadores. E para isso você precisa decidir, né? O que implica a decisão? Essa decisão, esse ato de decidir, é tomar posição ao lado do Senhor. Josué fez isso. Então assuma o seu compromisso. Você tem esse compromisso de verdade? Você teve uma entrega pessoal da sua vida para Jesus? Ou você está flutuando aqui no meio porque é gostosinho, porque é legal, o pessoal te acolhe bem? A pergunta que eu tenho para você tem um compromisso com Jesus? De verdade? Se sim, quais são os marcos e as evidências disso? Eu não estou falando se você vai andar com um vestidão até o pé, não vai mais... Não estou falando dessas marcas exteriores religiosas. Eu estou falando de compromissos que começam ganhando o seu coração e cada vez mais a sua vida, e a sua vida começa a fluir essa vida de Jesus em tudo que você é e faz. Esses são os marcos. Eu estou perguntando, esses marcos existem na sua vida? Se eles não existem, cara, é hoje que você tem que tomar uma decisão. Talvez você esteja aqui por anos, mas você falou assim, cara, eu tenho que ser honesto com você, eu gosto daqui e tal, mas de verdade, eu nunca assumi de verdade a minha identidade com Jesus. Eu nunca assumi que eu sou um cristão convicto, que eu pertenço a Ele, que Ele é o meu Senhor e meu resgatador. Se você não fez isso, você não é influenciador coisíssima nenhuma. Você é influenciado, meramente influenciado. Que mais? Para ser influenciador, menos influenciável, eu preciso dedicar. Lembra o que Josué falou? Ele tomou uma decisão e ele falou, eu e minha casa serviremos. Essa palavra, no original, ela coloca a pessoa não só naquele momento restrito como o nosso aqui de culto, que é um pequeno espaço nas nossas agendas. Aqui eu estou servindo ao Senhor. Se você serve o Senhor só nesse pedaço de tempo, lamento te dar a péssima informação. Você está enganado. Porque isso não é o Evangelho. Isso aqui deveria ser uma pequena expressão daquilo que nós já estamos servindo ao Senhor nos outros dias, nos outros espaços da agenda. Se o seu tempo master é esse aqui, desculpa, você é um religioso, só. Mais nada. Se a sua vida não flui, essa vida de Jesus, você precisa parar um tempo e falar assim, peraí, eu estou dedicado a esse a quem eu chamo de Senhor? E quando eu falo de dedicação, eu vou tocar em pontos sensíveis agora. Né? A gente precisa fazer convergir a vida em Cristo. Como? Aquilo que faz a minha cabeça. Né? Se eu pensava antes de uma forma, a Bíblia está mudando a minha maneira de pensar? Eu me deixo ser influenciado pelas Escrituras a ponto dela transformar o que eu pensava? Ou eu falo assim, não, a Bíblia é legal, Daniel, para o tempo de culto. Aí, que nem você está falando de Bíblia aí, você fala aí, eu ouço aqui, mas nada além disso. Paremos por aqui. Passou a porta ali, eu desligo, né? Eu mudo o programa, eu zapeio para outra
para outro mindset. Né? Eu saio fora desse sistema aqui. Proclamar o evangelho, você se imbuiu disso? Está dentro? Você é compelido? Falar de Jesus para alguém, compartilhar Jesus com alguém, ou alguém tem que ficar cutucando assim, fala de Jesus, né? Você tem que andar alguém com um espeto no seu lado, né? Você dá uma espetadinha assim, ui, né? Aí você vai. Se você viver a sua vida desse jeito assim, não faz sentido. Você está se enganando. Dedicar é exercer sua vocação na cultura. É lá que a sua vida efetivamente acontece. É na sua casa, é na sua vizinhança, é no seu trabalho, é na academia, é no busão, é no metrô, é na praça, é onde você quiser. Na galera do skate, quando você está no YouTube. Você tem rede social na sua mão, amigo. Você está tudo na sua mão. É lá que você pode exercer. Você quer um jeito de falar com mais gente na sua vida do que você tem na sua mão hoje? Entendeu? Vamos lá. Para ser mais influenciador e menos influenciável, eu preciso... essa palavra ela mexe comigo desde sempre. Desde que eu conheci Jesus, eu fui impactado. Para ser um discípulo de Jesus e, por consequência, eu virei a moeda assim, está do outro lado, discipular. Isso veio. Isso me imprime uma tensão todo dia. Quem eu estou influenciando? Quem eu estou trazendo para o lado de Jesus e ajudando ele a caminhar com Jesus? Percebe? E isso implica o quê, minha gente? Propositalmente investir tempo, presença e dinheiro. As coisas mais sagradas da sua vida. Né? As coisas mais sagradas da sua vida. Né? O seu tempo, a sua agenda. Sua sagrada, sacrossanta, hominus dominus agenda. Né? E presença. Mas eu não falo de você estar lá assim. Isso não é presença. Isso aí é um fantoche. Você empurrar assim, acabar de passar a mão. Assim, ó. Oco. E o bolso, né, gente? Meu coração é de Jesus e sua carteira. Vamos, veja lá, meu irmão. Calma. Dá licença? Obrigado. É difícil, né? Mas vamos lá. Algumas maneiras. Se você é pai, se você é filho, se você é tio, se você é avó, e tem todos os naipes aqui nesse salão, você pode começar a discipular. E que legal seria ver pais influenciando filhos, ver avós influenciando filhos, tios influenciando sobrinhos. Que legal o que eu chamo de projeto sogro e sogra. Você sabia que o meu sogro foi uma das influências para que eu pudesse casar com aquela senhora ali, ó? Meu sogro chamou ali daquele jeitinho, me chamou do lado, vem cá. Eu saía com ele, era pastor, trazer ele do lado assim e tal. Cara, como o meu sogro me influenciou em 12 anos que a gente teve a oportunidade de conviver juntos. Esse homem foi um marco na minha história. Foi um marco tão grande que Deus me deu a oportunidade de ter 2 filhas, né, meninas, e os caboclos que chegarem lá em casa, eu vou fazer a mesma coisa que meu sogro fez comigo. Pode ter certeza. Olha lá, os seus vizinhos, a galera da academia, no seu PG, são ambientes para você fazer discípulos de Jesus. Não tem que vir aqui na igreja, sabe, do prédio. É na vida, galera. É lá que você tem que influenciar. E o meu tempo já se foi. Agora você tem uma escolha. Aí, ó. Falei para você que já foi? Ó. Nós temos uma decisão para tomar. Talvez os deuses que nós temos na nossa geração não seja de barro, de pedra, mas talvez estejam na nossa casa e a gente sentado, curvados diante dele. Eu não estou demonizando a Netflix, tá bom, gente? Só para ficar bem claro. Mas estou demonizando não. Eu estou botando o dedo numa coisa que a gente precisa avaliar e pensar. O povo de Josué andou com Deus, viu as vitórias que Deus imprimiu na vida e na carreira deles lá, mas chegou uma hora que Josué falou assim, seguinte, moçada, se diante de toda essa experiência, que o nosso Deus, ao conduzir a gente desde lá do Egito e trazer a gente para cá como ele havia prometido, e ele realizou, se isso não foi suficiente para você, seguinte, toma a sua linha, vai atrás das outras coisas que você quer na sua vida.
Não fica naquele pezinho aqui, pezinho lá, sabe? Ou vai para um lado ou vai para o outro. Mas, Daniel, isso não é moderno, isso não é consciência. Eu não posso ter as duas coisas. Coisa binária é coisa da sua geração, Daniel. Pois é, Deus continua o mesmo. Com ele não tem pezinho lá e pezinho cá. Ou você assume a sua identidade, decide, dedica e discipula, ou você está brincando com você mesmo. Não tem essa. E aí, é mais gostoso, né? E é gostoso mesmo, eu gosto de fazer isso. Mas quando a gente vive todo o tempo em função disso aí, tornamos isso um altar. Estamos nos dobrando debaixo de um outro ídolo, que não é Jesus. Tá certo? Ó, tá vendo esse casal aí? Eles não estão aqui hoje de manhã, senão eles estariam aqui, ó, quase bem de frente para mim aqui, ó, onde está a Bel e o João ali. Eles sentam mais ou menos ali. As pessoas me perguntam assim, cara, eu não conheço seu pai e sua mãe. Ah, seu pai e sua mãe são aqui da igreja? Então, ó, a partir de hoje, se você não conhecia, dá uma olhada para a cara dele ali, ó, os dois. Esses caras são as minhas grandes influências. São tanta minha influência que eu jurei para mim mesmo, eu nunca vou pintar meu cabelo, sabe por quê? Eu quero ficar algodãozinho igual ele, assim, ó. É meu alvo, cara. Eu falo isso pra ele, eu falo assim, eu quero ser igual você. Você imagina, uma criancinha pequenininha falando pra você, mas um marmanjo, com quase 50 anos nas costas, virar pro pai e falar assim, cara, eu quero ser igual você. É porque esse cara influencia mais do que ser influenciado. E esse casal me influenciou de tamanha maneira, sim, entre outras coisas. Eu quero destacar uma coisa que influenciou a minha vida pesadamente. Eu quero fazer isso aqui de maneira bem sucinta e já fechar. Eu devo à minha mãe um hábito que eu tenho, que eu carrego desde lá a minha mais tenra infância. 4, 5 anos de idade. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade, gente. Eu via ela com livro, ela sentava comigo para ler as histórias. Minha mãe e meu pai não eram cristãos nessa época, tá? Só para que vocês tenham certeza de onde veio tudo isso. Mas meu pai e minha mãe me influenciaram com livros desde que eu era bem criança. Então esse negócio de ter um livro na mão, de ver o que aquelas letrinhas significavam, aquilo sempre me impulsionou. Minha mãe sempre me colocou diante disso. Eu sempre quis ler. Quando eu comecei a ler, cara, um mundo se abriu diante dos meus olhos. E minha vida nunca mais foi a mesma. E eu não paro de ler. Até quando eu não estou lendo, eu estou lendo. Porque eu paro de ler um livro, eu leio outro, para descansar do outro. Né? E eu estou lendo numa coisa e estou lendo em outra língua também. E assim eu estou lendo a minha Bíblia. A primeira Bíblia, quem foi que me deu também, foi a minha mãe. Quando eu nem era crente ainda. Ela me deu uma Bíblia na mão e falou, tó, filho. E eu, igual uma draga ali, né? E aquilo mudou a minha vida. Isso influencia ou não influencia? Talvez pequenos gestos. Meus pais não são ricos, não eram e não são até hoje. Mas eles me enriqueceram e continuam enriquecendo a minha vida com influências que marcaram toda a minha história. Eu queria dividir com vocês essa influência. A série está começando e eu queria dividir com você isso aqui, ó. Alguém vai levar para casa hoje, tá? Se você recebeu de uma das minhas filhas ou da minha esposa no começo do culto, chegou no horário, tal, recebeu um papelzinho desse assim, ó, tá? Tá na mão aí o seu? É, você guardou, né? Que bom. Aí, ó, faz o seguinte. Tá assim, ó, tá? Aí você vira assim, ó. Se tiver branquinho igual o meu, eu sinto muito, mas eu posso depois, se você tiver interesse, conseguir um livro para você, aí você vai adquiri-lo. Agora, se o seu tem um carimbinho com um panda e está escrito assim, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vem aqui comigo e pega agora, now. Cadê? Aê! Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu quero vender livro? Não. A influência dos meus pais com relação à leitura foi tão profunda e radical que depois, anos na frente, eu passei a trabalhar num lugar que faz livros.
É por acaso? Não é por acaso, gente. Então, aquilo que o Senhor está fazendo na sua história, na sua vida, não é por acaso. É para você ser um influenciador e seguir dentro da cultura. Estourei demais o tempo. Muito obrigado, gente.